Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Juliana Bergamo, sou editora do Prêmio Inspiradoras, que é uma parceria entre o Universa, a plataforma feminina do UOL, e o Instituto Avon, que é uma organização da sociedade civil que realiza ações e apoia projetos para fortalecer a mulher brasileira. A gente se uniu e assumiu a missão de procurar mulheres pelo Brasil todo que estão realizando trabalhos de impacto em 3 causas: o câncer de mama, que foi nosso assunto da semana passada, a violência contra a mulher, que é o assunto de hoje, e a equidade de gênero. Ao todo, são 7 categorias e em cada uma delas concorrem 3 candidatas, com exceção de uma categoria, acesso à justiça, que a gente vai falar hoje, em que tem 2 finalistas, 2 pessoas concorrendo juntas, uma dupla que realiza junta uma iniciativa. Então, ao todo, a gente tem 22 categorias, 22 finalistas em 7 categorias, e no site da premiação, o endereço está aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente pode conferir as histórias de cada uma delas, contadas em vídeos e em perfis, em textos. A gente vai anunciar as vencedoras no dia 23 de novembro, né, no próximo dia 23, no evento de premiação, que vai ser transmitido online, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Desde a semana passada, então, a gente está fazendo essa maratona de lives com as finalistas para todo mundo conhecer melhor quem são elas. Ao todo são 7 encontros, hoje é o 5º da série, amanhã e sexta tem mais, e as lives que já aconteceram estão gravadas no YouTube de Universa e no site do prêmio. Como eu já disse, os links estão aqui embaixo. As lives estão acontecendo dentro dos 21 dias de ativismo, que é um período que acontece simultaneamente, é lembrado simultaneamente no mundo todo, um período de campanha e de conscientização para o combate à violência contra a mulher, que é o nosso assunto de hoje. Para começar, então, eu vou apresentar as nossas convidadas. Elas são todas finalistas da categoria Acesso à Justiça. Elas atuam, então, dentro do sistema jurídico e legislativo para promover a emancipação das mulheres e meninas em situação de violência. Está aqui com a gente a dupla criadora do Justiceiras, que é uma rede de atendimento online para vítimas de violência, que é um problema que aumentou muito com a pandemia. Com as famílias fechadas em casa, o estresse aumentou muitíssimo, os relacionamentos que já eram ruins, tóxicos, abusivos, acabaram piorando. Só que o isolamento também dificultou a busca por ajuda. Então, a advogada Anne Williams está aqui com a gente, a promotora de justiça Gabriela Mansur, rapidamente tiveram uma ideia de criar essa rede. Elas divulgaram um número por WhatsApp, por onde as mulheres podem fazer denúncias e pedir ajuda. E, ao mesmo tempo, formaram uma rede de voluntárias para oferecer ajuda psicológica, jurídica e médica. Já são quase 8.000 voluntárias cadastradas. Anne e Gabriela, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada, Juliana. O prazer é todo nosso. Quero cumprimentar a Anne, cumprimentar a Lívia, cumprimentar a Milena, dizer que é um prazer estar com vocês aqui. Prazer, queridas, é uma honra estar aqui compartilhando uma pauta tão importante e esse momento tão importante com todas nós que lutamos pela justiça, pela visibilidade e pelo direito dessas mulheres. Prazer é nosso. Vai ser uma noite
Ótimo. Também é finalista dessa mesma categoria, Acesso à Justiça, e vai participar da live hoje, a promotora de justiça Lívia Santana Vaz. A Lívia tem um longo trabalho no Ministério Público da Bahia de combate à intolerância religiosa e também de garantia de direitos e representatividade para mulheres negras dentro e fora do sistema jurídico. Ela é criadora, por exemplo, do Mapa da Intolerância Religiosa e foi eleita uma das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo por uma premiação anual que é apoiada pelas Nações Unidas. Lívia, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa noite, Juliana. Cumprimento também a Anne Williams, a Gabriela Mansur e a Milena, já parabenizando todas elas pelo trabalho, todos eles muito importantes. Eu queria só retificar o mapa do racismo e da intolerância religiosa, as duas coisas. Desculpa, né? É verdade. Obrigada, e eu sigo à disposição aqui para a gente fazer esse diálogo tão importante. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela correção. Eu engulo palavras. E, por fim, está aqui com a gente a advogada Milena Calazans, que é uma das redatoras da Lei Maria da Penha e que vem nesses 15 anos, desde que a lei entrou em vigor, atuando como uma verdadeira guardiã para que a lei não seja enfraquecida. Para quem não sabe, a Lei Maria da Penha é alvo constante de tentativas de alteração que, de alguma forma, tentam atenuar o rigor, principalmente contra os agressores. Isso tem ficado mais frequente nos últimos anos. Então, a manutenção da força da lei depende do trabalho de pessoas como a Milena, que fazem um verdadeiro escudo de proteção. Milena, obrigada, boa noite. E você está no mudo. A gente não está te escutando, Milena, está chegando no mudo aqui para a gente. Milena. Acho que ela não está escutando a gente também. Tá. Para quem está ouvindo a gente tem também um pequeno delay um pequeno intervalo entre uma fala e outra. Então, às vezes a gente se atropela ou deixa um espaço grande de tempo, mas, enfim, temos que lidar no convívio remoto. Voltou? Milena, você está ouvindo a gente? Você está no mudo para a gente. Ah, tá. Desculpa. O microfone estava desligado. A gente viu você falando, mas não conseguimos te ouvir. Tá, então, boa noite a todas e todos que estão acompanhando esta live do Prêmio Mulheres Inspiradoras, né, a todas as internautas, as colegas e companheiras Anne Williams, Gabriela Mansur, Lívia Santana, minha conterrânea. Dizer que é um prazer e uma felicidade estar compartilhando deste momento, né, nessa indicação desse prêmio que vem dar grande visibilidade a todo o trabalho das mulheres que estão à frente, né, da luta por mais justiça, não só para a população feminina, mas para a população em geral. E boa noite também, Juliana, para você. Espero que a gente tenha um ótimo encontro, né, e com muito debates e frutífero e caloroso debate aqui nessa noite. Merece. Obrigada, Milena. Eu vou, então, abrir uma rodada de perguntas para cada uma de vocês e depois vou fazer uma pergunta geral e a gente debate, mas eu queria que vocês também ficassem à vontade para perguntar coisas umas para as outras. Eu queria começar com a Anne e com a Gabriela, obedecendo a ordem de apresentação. Queria que vocês contem pra gente, vocês agiram muito rápido, né? A pandemia trouxe vários problemas à toa, criou alguns problemas e escancarou outros, a violência doméstica foi um deles. E vocês conseguiram agir muito rápido para criar uma solução, para tentar resolver esse problema, ou pelo menos para acolher as mulheres que estavam aí em situação de vulnerabilidade. Queria que vocês contassem um pouco de como foi essa criação nesse momento, né?
que contexto isso estava inserido, né? Como é que vocês perceberam tão rapidamente, né? Nas primeiras semanas de pandemia, o projeto já estava começando. Então, eu queria que vocês contassem essa história e contassem também como é que ele funciona, como o Justiceiras funciona hoje. Não sei qual das duas quer começar a contar. Quer começar, Gabi? Eu falo que a gente tem duas visões de história, porque começou exatamente de uma ligação, mas a gente tem ali toda uma ideia que já estava frutificando no coração da Gabi. E foi um encontro mesmo de propósito, porque a gente acompanhou aí, pelo menos do meu lado, eu acompanhei os números subindo da pandemia. Eu não trabalhava nessa linha de frente do enfrentamento à violência de gênero, à violência doméstica, e uma das minhas preocupações, quando eu comecei a ver esse número aumentando no mundo e começando a aumentar no Brasil também, eu liguei para a Gabriela, que já era conhecida, amiga, e para procurar e entender o que ela já estava fazendo. E ela estava com a ideia do projeto Justiceiras. E aí eu vou tocar para a Gabi. Imagina, muito obrigada. A Anne, ela é uma grande gestora de projetos, nós já nos conhecemos por conta disso, vários projetos sociais que ela investe, que ela orienta as pessoas, acolhe todas nós que trabalhamos nessa área. Ela é uma grande empreendedora social, já deixando aqui meu reconhecimento e os meus agradecimentos por tudo que você faz por nós, Anne. Você sempre acha uma saída e sempre coloca um ar profissional nos nossos projetos, que muitas vezes são caseiros, são despretensiosos, são pequenos, mas que podem se tornar grandiosos quando a sociedade civil percebe a necessidade de parceria com os órgãos públicos e com pessoas, coletivos, grupos que se dedicam ao combate à violência contra a mulher e outras causas sociais tantas aí no nosso Brasil. Bom, nós temos 3 aspectos importantes para falar sobre a criação do Justiceiras. Eu, como promotora de justiça, já recebia várias denúncias pelo meu Instagram, pelo Facebook, pelo meu e-mail institucional, principalmente depois do caso João de Deus, que houve uma visibilidade e uma possibilidade das mulheres pedirem ajuda de forma online. Existe um segundo aspecto. Durante a pandemia, eu percebi que na minha promotoria, os processos online que eu recebia haviam diminuído. As mulheres não estavam pedindo medidas protetivas, não estavam fazendo boletim de ocorrência, não estavam pedindo ajuda. Por outro lado, nós tínhamos notícias mundialmente conhecidas do aumento da violência contra a mulher dentro de casa, com a quarentena, naquele convívio forçado em que os fatores que intensificam a violência estavam cada vez mais presentes. E, por fim, eu tinha acabado de fazer um intercâmbio entre Brasil e Estados Unidos, aí começou a pandemia, foi uma semana só de intercâmbio, a gente teve que voltar para o Brasil às pressas, um grupo de mulheres que foram escolhidas para fazer esse intercâmbio. E o que eu percebi? Que nos Estados Unidos há um grande engajamento da sociedade civil no combate à violência contra a mulher, do voluntariado. E eu quis trazer isso para o Brasil, porque muitas mulheres também me procuram, não para pedir ajuda, mas para ajudar outras mulheres. Então foi um momento de solidariedade, foi um momento de conveniência e também de um encontro de almas de todas as mulheres brasileiras. Nós juntamos o voluntariado brasileiro, demonstrando o amor da brasileira com a mulher brasileira, juntamos o profissionalismo de mulheres que querem trabalhar na causa e juntamos a boa vontade e a necessidade de ajudar as mulheres que gritam dentro de casa e muitas vezes ninguém escuta o que essa mulher está falando. É o grito de alerta. E acho até importante, Juliana, quando a gente fala desse voluntariado, a gente fala de um exercício que muito, em 2020, estava em auge a palavra sororidade, e era o real exercício dessa sororidade, só que de uma forma realmente profissional, porque ainda que a gente tivesse mulheres querendo ajudar outras mulheres, e chegamos até como projeto a receber críticas em relação a como que você vai colocar outra mulher que não tenha, às vezes, uma formação específica para o enfrentamento à violência de gênero, à violência doméstica, para realizar esse atendimento. E a gente, com um olhar
exatamente pela luta desses direitos, a gente pensava, por que não? Por que eu vou falar para uma mulher que ela não pode fortalecer outra mulher, se tem sido assim até então? Então, formamos essas mulheres, tanto a nossa rede de apoio, como as profissionais que já trabalhavam, já eram formadas nas suas áreas, mas que ainda não trabalhavam, não tinham intimidade com o tema, e colocamos elas em contato com profissionais que fizeram a formação e a profissionalização, ganhando mais intimidade dessas mulheres no enfrentamento à violência de gênero, para que elas atendessem e atuassem nesse enfrentamento de forma mais capacitada, não padronizando, mas trazendo uma identidade e fortalecendo essa rede de uma forma efetiva. Entendi. E como é que funciona a rede hoje? Se alguém quiser fazer uma denúncia ou quiser pedir ajuda, ela tem que mandar mensagem por WhatsApp, certo? Certo. Bom, certo. O que eu percebi também, Juliana? Mas a gente está um pouquinho de delay. Eu vou só falar. Uma coisa que eu percebi, que me preocupa muito, é o acesso da mulher ao sistema de justiça. 50% das mulheres que sofrem violência nunca pediram ajuda, nunca denunciaram, ou por falta de informação, por falta de acesso e também por medo, dependência econômica, dependência psicológica, vergonha, uma situação de insegurança em relação aos filhos, à família, aquela cobrança social da mulher de tolerar todo tipo de violência para manter a família, ou também de tolerar relacionamentos abusivos para não ficar sozinha, uma coisa que é imposta pela sociedade, que é feia a mulher ficar sozinha, ou a mulher não pode destruir, entre aspas, a família, ela tem que aturar a violência se ela fosse a culpada por isso. E eu percebo que essas mulheres não tinham um canal para se comunicar, para se fortalecer e principalmente para acessar o sistema de justiça, a delegacia, o Ministério Público, a Defensoria, a assistência judiciária e o próprio Poder Judiciário. Isso me preocupa porque quando a mulher não denuncia, quando ela não tem um fortalecimento, um acolhimento, ela vai cada vez mais se enfraquecendo, ela vai cada vez mais perdendo a identidade e cada vez mais em situação de extremo risco, sem que ela perceba, porque é como se fosse algo natural. Ela acostuma com a violência, só que um dia ela pode acordar e receber o golpe fatal que é o feminicídio. Inclusive, os feminicídios, 90% dos casos, as mulheres sequer fizeram um boletim de ocorrência. Então, o que eu pensei, juntamente com a Anne e com a nossa equipe dos Justiceiras, temos hoje uma equipe de gestão, algo fácil. E, para mim, a comunicação mais fácil que temos é o WhatsApp, pelo celular. A maioria dos brasileiros e brasileiras possuem aparelho celular. Então, nós criamos um número de WhatsApp, inclusive peguei o celular do meu filho, o chip da bolsa da Luciana, que é uma das nossas lideranças jurídicas, criamos o número do Justiceiras, o nome estava no meu coração, eu sempre falava Justiceira, eu sou uma justiceira, e aí as mulheres iam se empolgando com o nome. Criamos esse número, a mulher manda uma mensagem para o número de WhatsApp, automaticamente ela recebe uma mensagem padrão. Essa mensagem diz: você quer pedir ajuda? Clique aqui. Vai para um formulário com perguntas básicas para nós termos uma dimensão da atual situação de violência daquela mulher, com a situação de urgência, gravidade, local, os dados necessários para que a gente possa, de fato, saber para onde encaminhá-la e quem vai ajudá-la. E, por outro lado, nós temos um outro link. Quer ser voluntária justiceiras? Clique aqui. Então, nós temos a área de assistência social, a área jurídica, a área psicológica, a área do acolhimento, que são mulheres que não são especialistas nessa área, mas querem ajudar outras mulheres com a sua experiência, com a sua história de vida, e também, quando necessário, a área médica. Hoje nós temos 8.000 voluntárias inscritas em todo o Brasil, em todos os estados, em várias capitais e em 21 países do mundo, ajudando outras mulheres. E cada mulher que pede ajuda para nós, ela recebe necessariamente 4 atendimentos. Ela recebe o atendimento da advogada, da psicóloga, da assistente social, da rede de acolhimento, e ela tem também uma liderança local, que são líderes comunitárias que nós identificamos em todo o Brasil, que fazem essa movimentação no local dos fatos para saber para onde aquela mulher será encaminhada. E mais, nós demos também espaço para que as autoridades competentes tivessem ciência desses casos,
em parceria com a Ouvidoria das Mulheres, recentemente também criada aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, que se expandiu para todo o Brasil. Então, vários ministérios públicos hoje têm a Ouvidoria das Mulheres para receber esses casos, também a Ouvidoria das Mulheres nos tribunais regionais eleitorais para receber as denúncias de violência política, que é algo também que nós estamos recebendo. É simples, despretensioso e extremamente eficaz. Me conta qual é o número, só para quem está acompanhando a gente, o número está linkado direto na matéria sobre a Anne e a Gabriela, mas só para quem, se alguém estiver ouvindo a gente quiser ter na mão agora, qual é o número de WhatsApp? Vai falar? Oi, 999-639-1212. E foi bem assim, de um jeito amador até, né, Gabi, que a gente começou o projeto. Em uma semana a gente já tinha 300 voluntárias inscritas e 300 pessoas sedentas de vontade de ajudar outras mulheres. Eu falo que uma das nossas preocupações, inclusive estava falando antes, era que existiam plataformas que eram extremamente equipadas aí para que a gente tivesse um atendimento até mais rápido, não mais rápido, mas mais eficiente, com análise de dados, algo mais robusto tecnologicamente falando. Mas a nossa preocupação era o acesso e que as mulheres realmente pudessem acessar de qualquer aparelho e não que a gente tivesse um recorte ali de privilégio também dentro dos aparelhos celulares, dentro da internet, que tinha que ser uma internet de ponta para poder acessar essa solicitação, esse questionário que nós elaboramos. Então, a gente tentou facilitar ao máximo para que essa mulher tivesse esse acesso. Lembrando que a gente ainda está falando de um recorte de mulheres que têm acesso a celular e acesso à internet. E para quem não tinha, é importante falar que o Justiceiras também realizou diversos atendimentos em nome de terceiros, onde a pessoa sabia que aquela mulher estava sendo vítima de violência e realizava a denúncia como terceira pessoa e nós realizamos atendimento. Então, foram casos desafiadores, mas tivemos grandes casos emblemáticos dentro do Justiceiras, inclusive de mulheres que estavam em situação de cárcere privado. Gabriela lembra muito bem dos casos, e foram casos muito sensíveis para a nossa equipe, que exigia mobilização e que cada vez mais que a nossa rede, o nosso número, ele era colocado nas mídias. Então, uma das coisas que a gente pontuava muito nas mídias era: não falem só dos números da violência, falem dos canais de atendimento das violências, porque é isso que essas mulheres estão esperando. Não só que os números estão aumentando, mas sim quais são os canais que a gente pode colocar para sustentar essa mulher, para fortalecer essa mulher. Não que ela é mais uma vítima, e sim que ela tem uma oportunidade de socorro, de resgate, de atendimento. E foi isso que aconteceu. Cada vez que o nosso número saía em alguma dessas mídias, os nossos números de atendimento aumentavam. E aumentavam, eram mais de 80 atendimentos semanais acontecendo. Isso, principalmente nos primórdios ali da pandemia, nos primeiros meses de pandemia, exigiu do projeto muita musculatura para atender. E, como a Gabi falou, são mais de 50 mulheres que nunca pediram e nunca denunciaram a violência sofrida. A gente também tem um outro olhar de que muitas dessas mulheres nem sabiam e nem tinham intimidade com o tema violência doméstica, com o tema violência de gênero. E cabia ao projeto também sensibilizá-las para que elas entendessem do que elas estavam sendo vítimas, para que elas reconhecessem um ciclo da violência, para que elas tivessem intimidade com todas as fases do ciclo. Então, desde o momento de tensão, ao momento da explosão, ao momento da lua de mel, para que ela soubesse o que ia acontecer. Então, as nossas voluntárias eram treinadas para que, juntos dessa vítima, elas também dessem um suporte psicológico, emocional e também dando ferramentas para que elas reconhecessem a situação que elas estavam passando. Certo. Obrigada, Anne e Gabriela. Acho que vamos aproveitar o gancho para lembrar que tem o número 180, que é o número para denúncia de violência doméstica direto para o poder público, né? Também, já que a gente está lembrando aqui dos canais. Lívia, você também criou um sistema de denúncia para um outro
outros dois problemas urgentes e estruturais no nosso país, né? Acho que é importante lembrar que a Salvador é a capital mais preta do mundo fora da África, não é isso? E ainda assim, o racismo é explícito diariamente e estrutural também, assim como o machismo, que, enfim, infelizmente não é um problema exclusivo de nenhuma região. Você é uma mulher preta, que está aí dentro de um sistema, né, dentro de um ambiente em que é muito branco e muito masculino. Queria saber se dá para dizer, se você tem essa percepção de que você combate esses problemas em duas frentes, no âmbito pessoal, particular, e no âmbito social e profissional. E queria também que daí você emendasse, já contasse para a gente como é que funciona o mapa, então, do racismo e da intolerância religiosa. Muito obrigada pela pergunta, Juliana, que diz exatamente sobre quem eu sou, né? Eu sempre digo que eu não sou uma promotora de justiça negra, eu sou uma mulher negra promotora de justiça, porque a minha essência, né, as minhas vivências, minhas experiências pessoais e profissionais têm a ver com o fato de ser uma mulher negra num país tão racista e tão sexista como é o Brasil. Então, ser uma mulher negra no sistema de justiça brasileiro é, de fato, ser a exceção que confirma a regra de exclusão de corpos negros femininos de todos os espaços de poder e decisão nesse país. Né? Se nós formos observar a presença negra, por exemplo, na magistratura brasileira, nós temos, segundo o último documento publicado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que pessoas negras são 12,8% de toda a magistratura no Brasil, um país que tem 56% de pessoas negras, mas quando trazemos um olhar interseccional, mulheres negras são apenas 5% de toda a magistratura no Brasil. Então, ser uma mulher negra nesse lugar é ser também um corpo político. Os nossos corpos são corpos políticos que vão se movimentar, né, de maneira contra-hegemônica para tentar visibilizar essas questões como questões centrais. Não dá para construir uma justiça pluriversal, construir uma justiça que seja para todas as pessoas, para todas as mulheres, se nós não temos diversidade no sistema de justiça, se nós temos visões parciais de justiça, visões parciais de igualdade, de liberdade, dentro do próprio sistema, né, que não é aberto à diversidade, e isso é muito grave. Então, quando você fala numa questão estrutural, do racismo estrutural, é importante a gente dizer que há um silêncio, uma omissão ativamente produzida, porque omissão também mata, né? Também possibilita a reprodução e a persistência de violências. Há no sistema de justiça, infelizmente, ainda um pacto de silêncio sobre o que eu chamo de feminicídio negro. E aqui eu queria invocar uma estudiosa, uma pesquisadora chamada Rita Segato, que ela vai dizer da importância de se nomear essas dores no direito, que o direito, especialmente os direitos humanos, tem esse lugar de mudar, né, de sensibilizar as pessoas, conscientizar as pessoas para a mudança de comportamento. Portanto, eu aqui reivindico esse direito de nominar o feminicídio negro. Nós temos no Brasil números, né, dados que demonstram, por exemplo, que a cada período de 10 anos nós temos tido o aumento dos feminicídios de mulheres negras e a redução dos feminicídios de mulheres brancas no mesmo período. Os Atlas da Violência repetem esses dados de uma maneira bastante contundente e alarmante, eu diria. Então é preciso que nós, de dentro do sistema de justiça, mas também de fora dele, possamos nos questionar, possamos refletir sobre isso e nos perguntar mesmo o que acontece com a Lei Maria da Penha, né? Uma lei tão importante, uma lei que protege mulheres, né? E deveria proteger igualmente todas as mulheres, que não consegue proteger mulheres negras e certamente também indígenas, né? E outras tantas mulheres que formam grupos vulnerabilizados pelas interseccionalidades, da mesma maneira que protege mulheres brancas, ainda que a proteção de mulheres brancas também esteja aquém da necessidade que nós precisamos, né, implementar nesse país. Então, nós não podemos silenciar sobre isso, esse silenciamento, essa omissão reforça essas dores, essas violências contra mulheres negras. Nós estamos falando tanto de pandemia aqui, é muito importante a gente mencionar, por exemplo,
o papel das mulheres negras nessa pandemia. Eu me lembro que o ano passado algumas revistas, né, vieram a valorizar a sobrevalorizar, né, a explicitar o papel das mulheres na linha de frente contra a Covid-19. E me chamou muita atenção que essas capas de revistas sempre traziam mulheres brancas, mesmo quando a revista tinha 5, 6, 7 mulheres na capa. Então, eu olhava e dizia, mas onde estão as mulheres negras nessas capas? E por que elas não estão representadas tão bem? Né? Essas mulheres que estão na linha de frente, sim, como caixas de supermercados e farmácias, né? Que estão na linha de frente como mulheres que estão higienizando os espaços hospitalares, as unidades de saúde, como mulheres que são enfermeiras, né? Técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, como empregadas domésticas. Eu não gosto dessa expressão, mas é a expressão utilizada pela categoria. Mulheres que foram consideradas, inclusive, como um serviço essencial durante a pandemia, né? E que não tiveram nenhuma prioridade, nenhum cuidado, nenhum zelo com a sua saúde nesse período. E é por isso que as feministas negras, o feminismo negro, os movimentos de mulheres negras têm chamado a atenção para essa questão, né? Quem são as mulheres que muitas vezes, ou eventualmente, ou quase sempre, melhor dizendo, são oprimidas para que outras tantas mulheres sejam as feministas que são, para que elas sejam as profissionais que são, para que tenham as relações sociais e afetivas que têm, né, que possuem. São mulheres negras. São mulheres negras. Então, é muito importante que a gente visibilize essas questões. O sistema de justiça é, de fato, como você mencionou, Juliana, um sistema de justiça embranquecido, ainda com uma visão muito colonial, né, majoritariamente masculino, e que não consegue enxergar para além dos seus privilégios. Né? O direito, que deveria ser um espaço, um instrumento de emancipação de todas as pessoas, acaba, infelizmente, sendo, em grande medida, um instrumento de manutenção do status quo, um instrumento de manutenção do poder, né, e do privilégio nas mesmas mãos. Então, é fundamental que nós possamos nominar nossas dores e que nós possamos chamar a atenção do sistema de justiça minimamente para que ele desenvolva um mínimo de empatia, porque se nós temos esse sistema de justiça, segundo o próprio perfil sociodemográfico do CNJ, né, que é um perfil de homens brancos, heterossexuais e cristãos, é importante que essas pessoas minimamente consigam desenvolver empatia em relação a outras dores e outros corpos que não fazem parte de suas vivências e suas realidades. Então, eu acho que minha presença por si só no sistema de justiça, embora muito rara, na condição de mulher negra, é já uma presença pedagógica, importante por isso, né? Mas também esse movimento, né, de corpo político, quando eu me apresento aqui com meu turbante, com meus búzios, é assim que eu me apresento, é assim que eu trabalho no dia a dia, isso é importante para marcar que nós, mulheres negras, precisamos estar como somos, em todos os espaços, para que a gente traga diversidade de olhares para esses espaços. E aí eu preciso aproveitar, claro, por óbvio, falar do aplicativo, você me perguntou sobre isso também. O aplicativo Mapa do Racismo, ele surge em 2018, final de 2018, né, tem aí já alguma estrada. Um aplicativo que surge para diminuir distâncias, criar pontes, para desburocratizar o acesso à justiça para pessoas negras, para pessoas que sofrem racismo, que sofrem intolerância religiosa, que sofrem racismo religioso e que, infelizmente, têm muita dificuldade de acessar o sistema de justiça. Há sempre o argumento de que isso não é racismo, isso não vai dar em nada, isso não é importante. Há muitas outras questões na delegacia de polícia, ou no Ministério Público, ou no Judiciário, nunca é prioridade. Né? E se não fosse prioridade a questão racial, nós não estaríamos há 133 anos da Lei Áurea com o fator raça determinante das desigualdades no nosso país. A gente precisa, né, virar essa chave, precisa desconstruir esse racismo. Nós temos que crianças negras, né, são as maiores vítimas de mortalidade infantil. Se nós falarmos em violência obstétrica, mortalidade materna, violência doméstica e familiar, violência sexual, feminicídios, como eu já disse aqui, mulheres negras são as maiores vítimas dessas violências também. Se nós falarmos em violência policial letal, falarmos em encarceramento em massa, nós estamos vendo aí dados cotidianos de pesquisas sérias demonstrando que isso atinge jovens negros de maneira desmedida, falando-se até mesmo em genocídio da juventude negra, que eu tenho chamado de genocídio do povo negro, se a gente for falar da história do Brasil até os dias de hoje. E se pensarmos expectativa de vida,
pessoas negras vivem menos que pessoas brancas em todos os estados da Federação Brasileira. Portanto, a questão racial ela é central. Não há como falar em democracia com racismo nesse país. E já está na hora do sistema de justiça despertar para essa questão, sob pena de continuar reproduzindo essas violências contra mulheres negras, contra pessoas negras de um modo geral, mas também contra pessoas de diversos grupos vulnerabilizados. Os movimentos de mulheres negras, eu tenho dito, não são movimentos identitários. É nessa encruzilhada de raça e gênero que nós encontramos com outras tantas diversidades. Por isso que os movimentos de mulheres negras discutem não apenas racismo e sexismo, mas também enfrentamento à gordofobia, ao etarismo, à LGBTfobia, ao capacitismo, porque nós entendemos que enquanto uma de nós, né, mulheres, uma pessoa estiver ainda acorrentada, né, não for livre, outras todas nós estaremos também acorrentadas, como diz Audre Lorde, né? Não sou livre, né? Essa é a frase dela, não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, ainda que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Então, o meu trabalho é nesse sentido interseccional, né? Atualmente na promotoria de defesa das mulheres, mas também com a interlocução com a defesa da população LGBT, o combate à intolerância religiosa, o combate ao racismo. Bem. Lívia, primeiro eu só queria, não quis te interromper na hora, mas eu acho que é importante a gente chamar atenção para uma coisa. Você falou da situação das trabalhadoras domésticas, que na pandemia foram consideradas, o trabalho foi considerado trabalho essencial, mas eu sempre penso que foi considerado trabalho essencial, mas elas não tiveram entre as categorias que foram priorizadas para vacinação, né? Então, trabalho essencial. Bom dia, você me lembrar disso, é muito importante, assim, essa pandemia, eu acho interessante as pessoas dizerem assim, a pandemia escancarou as desigualdades. Para nós, pessoas negras, sempre esteve escancarada. A população negra nunca experimentou democracia nesse país. E aí, a pandemia, ela vai demonstrar isso para outras pessoas. Vejam, o ano passado nós tivemos pesquisas que deram conta da intensidade da contaminação, né? Da proporcionalidade em relação à contaminação e à letalidade. O que é que se descobriu? Que enquanto havia uma maior contaminação, um maior índice de contaminação entre pessoas brancas, e não foi à toa que a primeira pessoa que trouxe o coronavírus para o Brasil e contaminou uma mulher empregada doméstica negra, a primeira mulher que morreu, né? A primeira pessoa que morreu no Brasil de Covid-19 foi uma mulher negra empregada doméstica, que acabou sendo contaminada no trabalho pela sua empregadora, né? Então, isso é sintomático de toda essa realidade. Então, pessoas brancas eram mais contaminadas, mas pessoas negras morriam mais. Por que pessoas negras morriam mais? Porque essas pessoas não têm acesso a saúde de qualidade, né? As comorbidades associadas à pobreza, e a pobreza no Brasil tem cor, né? E saneamento básico, acesso aos instrumentos elementares para manter a higiene justamente durante a pandemia. E depois, o privilégio do teletrabalho. Pessoas negras, de um modo geral, no Brasil, não tiveram e não têm o privilégio do teletrabalho. Precisam sair para ganhar o pão de cada dia. Portanto, o isolamento social ficou difícil para essas pessoas, que muitas vezes moram em cubículos, difícil de se isolar quando há alguém contaminado, por exemplo, na residência. Então, nós temos a maior contaminação de pessoas brancas, a maior letalidade de pessoas negras, mas ainda assim pessoas negras não acessaram com prioridade a vacinação. E aí você fala em empregadas domésticas, não tiveram nenhuma prioridade, nenhuma política pública que pensasse a vacinação prioritária dessas mulheres, assim como não houve nenhuma política pública que pensasse uma vacinação das comunidades negras mesmo, que para além das quilombolas, que houve uma política pública ainda bem, pensando nas comunidades quilombolas, mesmo assim com muita dificuldade, mas as pessoas negras não tiveram acesso a essa vacina de maneira proporcional. E aí, quando a gente vai olhar o porquê, vamos lá pensar nos critérios de vacinação. Primeiro, nós tivemos como critério a faixa etária. Não estou criticando, é importante pessoas idosas serem vacinadas com prioridade, porque mais suscetíveis, né, à forma grave da doença e, portanto, a falecimento por conta da Covid. Mas o que acontece? Como eu disse aqui antes, há dados do próprio IBGE que dão conta de que pessoas negras vivem menos no nosso país, né? Pelo racismo estrutural, pela falta de acesso a direitos fundamentais que são obstaculizados mesmo, esse acesso é obstaculizado pela questão racial,
que é central. Então, essas pessoas não atingiram a idade, né, para ter acesso prioritário à vacina. Portanto, no primeiro momento, vacinamos menos pessoas negras. Depois, vacinamos profissionais, depois não, concomitantemente, vacinamos também profissionais da saúde. Quem são os profissionais da saúde no Brasil, né? Pessoas negras não acessam ainda esse lugar, né? Com igualdade de oportunidades. Então, mais uma vez, pessoas negras menos vacinadas. Depois nós passamos a ter o critério etário continuado, mas também uma categorização, eu diria, do acesso à vacina. E aí vacinamos industriários, jornalistas, né? Houve uma série de categorizações aí que também não olhavam pessoas negras. Nós não pensamos, por exemplo, em vacinar caixas de supermercados. Não pensamos em vacinar seguranças de estabelecimentos comerciais, né? Empregadas domésticas. Então, houve essa distorção, eu diria, que não deixa de ser, infelizmente, cotidiana no nosso país em relação ao acesso a vários direitos, né? A vários direitos. Então, é um tema que eu sei que causa desconforto às pessoas, não é fácil assumir que nós vivemos num país que nunca teve democracia racial, né? Eu não vou nem dizer que é um mito a democracia racial, é uma mentira, uma falácia. Nunca existiu democracia racial nesse país e nós não podemos falar em democracia com esse racismo estruturando todas as relações de poder e decisão nesse país. As relações afetivas, até mesmo elas são implicadas pela questão racial. Então, eu sei que é difícil, né, discutir essa questão, mas eu não estou aqui para uma missão fácil, eu estou aqui para essa missão mesmo, né, uma missão difícil, uma missão de causar desconforto, eu sei disso, mas é uma missão de chamar atenção e de dizer, é preciso sim racializar a discussão, é preciso sim que o sistema de justiça reconheça que ele é ainda branco, embranquecido, e por isso traz decisões ainda que não atendem à demanda da maioria da população brasileira, 56% da população. Não tem uma visão interseccional do direito, né, do acesso à justiça. A gente está aqui falando de acesso à justiça. Afinal, como falar em acesso à justiça se nós não conseguimos sequer trazer para o Poder Judiciário a discussão sobre o racismo? E não sou só eu que estou dizendo isso. Nós temos o caso Simone Diniz, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de 2006, que deu conta de que o sistema de justiça brasileiro é institucionalmente racista. E usa até uma palavra forte, Juliana, que é condescendência. Diz que o Poder Judiciário brasileiro é condescendente com o racismo por trazer impunidade para as práticas de racismo. É muito importante, então, que a gente tenha a replicação de grupos de enfrentamento ao racismo, de promotorias de enfrentamento ao racismo no Brasil inteiro. Essa foi uma recomendação, inclusive, da Comissão Interamericana, que não foi cumprida e ainda não está sendo cumprida pelo Brasil e pelo próprio Ministério Público. Você tem esse trabalho também, né? Vou passar para a Milena, mas queria só que a gente deixasse registrado aqui que a sua atuação dentro do Ministério Público é também uma atuação de criar essa ponte, né, entre a população e os grupos que precisam ter acesso à justiça, precisam ter acesso ao Ministério Público, e para fazer o Ministério Público entender essas necessidades específicas, né, com os grupos de trabalho e tal, que você coordena dentro do MP. Exatamente, Juliana, eu faço parte de grupos de trabalho nacionais, também dentro do Ministério Público da Bahia, para fazer essa articulação, mas eu tenho dito sempre que nós não podemos esquecer que o Ministério Público, o Poder Judiciário, o sistema de justiça, nós somos servidores e servidoras públicos, né? Então, sendo servidores públicos, nós precisamos minimamente conhecer o público ao qual precisamos servir. Não há como conhecer esse público se nós não escutamos esse público. Então, escutar os movimentos sociais, escutar as pessoas, né? Atender efetivamente ao público, a todos os públicos, a todas as pessoas, enxergando nelas todas essas identidades que trazem mesmo obstáculos para acessar a justiça, é fundamental. Obrigada. Milena, queria dividir com você, enfim, não sei se acontece com você também, mas eu queria partir daí. Quando eu conto para algumas pessoas que eu conheço Maria da Penha, que eu já tive com ela, a entrevistei e tal, algumas pessoas, e não são poucas, fazem uma cara de eu achei que a Maria da Penha não estivesse viva. E daí eu sempre digo, não, ela está viva, está vivíssima, e graças a
a sobrevivência dela, né? Graças ao fato de que ela sobreviveu a uma tentativa de feminicídio, temos a Lei Maria da Penha com o nome dela e como ela é. Mas aí eu também sempre faço questão de lembrar que se existisse Lei Maria da Penha, quando Penha sofreu a tentativa de feminicídio, talvez ela não tivesse sofrido essa tentativa, porque ela conta, né, que ela já sofria algum tipo de violência antes disso, não violência física, mas outros tipos de violência, só que ela não tinha nenhum instrumento legal para ir até uma delegacia e falar, olha, meu marido faz isso comigo. Aquilo, a situação que ela vivia naquele momento, não era considerada um argumento para divórcio ou para abrir um processo contra ele. Você que está nessa área há tanto tempo, né? Você participou aí das articulações para a criação da lei, para a redação da lei. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência histórica mesmo, que foi a criação da Lei Maria da Penha. Como é que era a situação da mulher naquele momento? Quais foram os grandes ganhos que a gente teve? E daí também já vou pedir para você emendar tudo, porque eu deixei todo mundo falar, eu quero que você fale também bastante, mas talvez a gente não consiga abrir para o debate depois, vamos ver como a gente vai dar no tempo. Então, eu queria que você já incluísse na sua fala também quais foram os grandes ganhos e agora quais são as grandes ameaças que a lei sofre. Se for muita coisa numa coisa só, eu vou te lembrando. Com certeza, Juliana, vai precisar aí retomar os pontos, né, ou perguntas que você fez, né, porque nesse processo de pandemia, ter uma memória boa hoje está muito difícil, porque os acontecimentos são muitos, né, muito rápidos, então, às vezes dá tilt aqui nos neurônios, né, mas vamos lá, eu tive a oportunidade de poder acompanhar o processo de elaboração da Lei Maria da Penha desde o início, né? Ele começou em 2002 e com a criação do consórcio de ONGs feminista para a elaboração de uma lei integral de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Era esse o nome que tinha à época, né, do hoje chamado Consórcio Lei Maria da Penha, que foi criado em 2002, e eu conheci esse grupo, né, na função de assessora parlamentar e assessora técnica de uma das organizações que fazia parte do consórcio, em 2003. Então, era bem no início, né, da elaboração do projeto, desse sonho que as mulheres tinham, né, da Leila Linhares, da Iares Cortez, da Denise Dora, da professora Silvia Pimentel, Carmen Campos, né, da professora Ela Vieco, Vânia Pazinato, de mulheres que estavam participando, fundadora dessas organizações, ou que eram mulheres estudiosas e juristas que atuavam com a questão da violência doméstica e familiar contra as mulheres, que naquele momento, né, a questão do acesso à justiça era muito gritante, porque as reclamações das mulheres era que, ao sofrer violência, atender o chamado, né, de algumas das campanhas que o Estado já vinha desenvolvendo, ou muito, né, feito pelas mulheres, pelas organizações de mulheres, pelo movimento de mulheres, né, no final da década de 70 e na década de 80, que seria sofreu violência, denuncie, vai até a delegacia para denunciar, e as mulheres estavam atendendo a isso, mas a resposta que tinha do sistema de justiça, né, era um procedimento que era muito ruim para elas, né? Era a cobertura da Lei 9.000, da Lei 9.099, que era a lei dos juizados especiais criminais, que tinha uma percepção de se tratar os crimes, né, no geral, de uma forma mais célere, com transação penal, com prestação de serviço à comunidade. E era essa a resposta que as mulheres encontravam no sistema de justiça. Então, elas achavam muito injusto, depois de todo o sofrimento que tinham, né, de corpos marcados, da alma marcada, da violência psicológica, da violência física, até de tentativas de, então, homicídio, né, hoje diríamos feminicídio, né, o seu agressor, o seu algoz, né, receber como resposta do Estado
o pagamento de uma cesta básica, né? Muitas vezes ela ainda tendo até que pagar essa cesta básica, né? Por ele, porque sofreu alguma forma de dominação, né, por parte dos homens com quem mantinha alguma relação, ou um serviço à comunidade, né? Então, era uma situação muito gritante. Ao mesmo tempo, se percebia que não havia no país, não é, uma legislação capaz de responder a toda a complexidade da violência, né? Não dessa violência, né, da violência doméstica, que perpassa, né, por diversos marcadores de gênero, de raça, de classe, né, de etnia, de local do território. Então, são respostas diferenciadas a depender de quem é essa mulher, né? Então, nós não tínhamos ali naquele momento uma política pública, né, uma legislação e nem propostas de leis no Congresso Nacional que desse conta de toda essa complexidade, que tivesse mecanismo de prevenção, de assistência, de coibição e de reparação, né? Ao mesmo tempo que o caso Maria da Penha, né, de um atentado, da tentativa de assassinato que ela sofreu por 2 vezes, em 1983, cujo processo ficou parado durante 15 anos, né, com com seu ex-marido, né, livre, respondendo em liberdade ao processo, né, teve uma condenação que foi anulada, depois veio um outro júri, mesmo assim ele ainda continuava solto, né, e com recursos, né, para serem julgados pelo Tribunal de Justiça, que ainda estavam parados, né? Então, as organizações Segil e Cladem da qual eu faço parte hoje, né, junto com Maria da Penha, denuncia o Brasil, né, por uma violação sistemática, né, da violência contra as mulheres, né, pela demora injustificada em julgar o caso dela, e em 2001 tem essa condenação do Brasil, né, com recomendações pela Comissão Internacional de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, que faz parte do sistema da Organização dos Estados Americanos, a chamada OEA, né? Então, é nesse bojo, né, que começa esse processo de discussão do que hoje nós temos como Lei Maria da Penha. Mas é um processo, né, que ele remonta, né, não só na década de 90, mas incide um pleito das mulheres desde a década de 70, desde todo o processo de luta, né, das organizações de mulheres que vieram na década de 80, né, com a campanha Quem Ama Não Mata, denunciando os casos, né, os casos de homicídio contra as mulheres, né, o julgamento da Ângela Diniz, denunciando a tese da legítima defesa da honra, que absolvia os homens que matavam as mulheres, né, ali alegando essa tese de que matou porque ela o traiu, matou porque ela não correspondia àquele modelo de mulher, né? Então, nesse bojo todo, assim, é que surge, né, essa proposta de lei, né, de um anteprojeto, em que ele pudesse ter, né, essa ousadia, digamos assim, né, para aquele período, né, em 2002, 2003, de que pudesse ter uma lei, né? Outros países da América Latina já tinham essa lei, mas o Brasil ainda era carente, né? Mesmo tendo assinado a Convenção de Belém do Pará, né? Que é a Convenção pela Prevenção, Punição e Coibição da Violência contra as mulheres, né? Então, nesse bojo todo, né, surge essa ideia, né, esse engajamento das organizações em ter essa legislação, né? E eu pude acompanhar isso desde o início de 2003, né? No processo de elaboração e no processo também de discussão, quando o projeto de lei, depois de discutido no grupo de trabalho interministerial, que foi criado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, né? Durante mais ou menos uns 8 meses, no ano de 2004, esse projeto foi discutido, né? Eu pude acompanhar, pude estar fazendo a ponte junto com o movimento de mulheres, as conversas com o parlamento, né, as conversas dentro do consórcio, já que a gente estava sediada aqui em Brasília, e as reuniões desse grupo de trabalho interministerial
aconteciam em Brasília e também quando ele foi encaminhado para o Congresso, o projeto de lei foi encaminhado para o Congresso Nacional, e que teve todo o processo de discussão. E aí vale ressaltar, né, da riqueza que foi esse processo, porque ele garantiu a participação da sociedade civil, notadamente, né, a participação das organizações de mulheres, das mulheres em situação de violência, que puderam estar acompanhando, recebendo informações sobre esse projeto e participando das diversas audiências que aconteceram no Estado. E é essa riqueza desse processo, né, de participação, né, de ser uma proposta vinda das mulheres que trabalhavam com isso, né, que atendiam mulheres vítimas de violência, ou até mesmo mulheres que sofriam, que passaram por situação de violência, né, e começaram também a atuar na defesa pelos direitos das mulheres e na defesa das mulheres. Então, essa riqueza toda, né, que constitui esse processo de elaboração e de aprovação da Lei Maria da Penha, que, aliás, é um dos grandes, né, e eu gostaria de frisar isso, foi um dos grandes motivos, se não o maior, para a Lei Maria da Penha receber o título de uma das 3 melhores leis do Brasil, né? E é um elemento hoje, essa participação, essa garantia, né, de ouvir as mulheres, de ouvir as organizações, esse conjunto de diversidade de mulheres que o Brasil tem, das mulheres negras, das mulheres indígenas, né, das mulheres lésbicas, trans, das mulheres do campo, né, das mulheres que estão das florestas, assim, que está uma das ameaças hoje, né, porque nós não temos encontrado, né, principalmente a partir do ano de 2016, quando a Lei Maria da Penha começa a sofrer as alterações, nós não tivemos esse espaço de escuta, né, dentro do Congresso Nacional, porque os projetos eles eram apresentados, eles eram aprovados com muita rapidez, geralmente em regime de urgência. O que isso quer dizer? Lá no plenário, né, não passava pelas comissões, não havia audiências públicas para debater, então se deu a maior parte dessas alterações nesse sentido, né? E a Maria da Penha, né? Pode falar. Não, eu queria que você contasse quais são as tentativas de alteração, mas pode ser. Continua. Sim, então nós temos todas essas tentativas de alterações, né? Na minha avaliação, e depois de muito estudar, e depois de muito analisar, cerca de 500 projetos de lei, de discutir dentro do consórcio Lei Maria da Penha, de discutir com promotores também, né, na COPEVID, com defensores públicos, né, com o ambiente acadêmico, e de sistematizar esses projetos de lei, né, nós chegamos a fazer uma análise que em 2016, quando nós nos deparamos com esses projetos, né, eram 100 projetos de lei de um levantamento que foi feito, né, que foi feito, que eu participei da elaboração desse levantamento. Então, isso já chocava. No final de 2019, nós já se tinha no Congresso a tramitação de mais de 236 projetos de lei modificando a Lei Maria da Penha, sendo que 136 desses projetos, 141 desses projetos, era modificando o texto mesmo da lei, né? E os outros modificavam legislações citadas pela lei, que, de certa forma, tem um impacto direto na Lei Maria da Penha. E qual que era a grande questão? É que maior parte desses projetos, ele vinha no sentido de criar mais crimes, aumentar pena, não é? Onde os outros eixos, né, da prevenção, da assistência, estavam perdendo espaço, se dando muito poder, por exemplo, para a área da área de segurança pública, ou até mesmo para o sistema de justiça, enquanto que a proposta da lei era, para a lei funcionar, para a mulher ter um bom atendimento, isso tudo precisa ser em rede, e tudo, né? Ninguém pode ter mais competência, como se chama na área de direito, ou digamos, mais responsabilidades que o outro, né? Que a casa
o Poder Executivo tem a obrigação de criar casa-abrigo, tem a obrigação de criar os centros de referência, que são espaços importantíssimos, onde as mulheres poderiam ser uma porta de entrada para as mulheres procurarem, né, ajuda, não no sentido de já naquele momento ter que denunciar o agressor, mas de poder ter ali mas de poder ter esse serviço ofertado pelo Estado com qualidade, com acolhimento, né? E de forma contínua, para que as mulheres pudessem ser ouvidas ali, pudessem entender em que situação elas estavam, né? Criar condições para que ela pudesse decidir em algum momento de fazer a denúncia, saber que, ao denunciar, ela vai ter um processo criminal, pode ter, né? Além do processo criminal, ter outras questões que vão ser tratadas, como as questões que estão na ambiência do direito de família, né? A guarda, a discussão de guarda, a discussão de partilha, de divórcio e tantas outras questões. Então, seriam de ter todos esses passos funcionando em rede, né, da criação dos juizados pelo Poder Judiciário, né, dos núcleos de direitos nas promotorias, que quase eram inexistentes, né, então a Lei Maria da Penha impulsionou isso, impulsionou a criação de núcleos também de defesa dos direitos da mulher, ou mesmo até de defesa dos direitos humanos, né, foram impulsionados pela Lei Maria da Penha, tanto no Ministério Público quanto na Defensoria Pública, né, de trazer também ali, colocar também as responsabilidades, né, a contribuição que a sociedade civil poderia dar para, no papel da sociedade civil, né, sendo parceiro em iniciativas do poder público, né, podendo fazer projetos em parceria, com trabalhos de divulgação, de informação, e um desses trabalhos, né, importantíssimos, de mulheres que tiveram, né, um importante papel naquele momento que a lei foi promulgada em 2006, foram, por exemplo, as promotoras legais populares, né, que estavam em contato ali de mulheres de base popular, né, lideranças locais ali, que recebiam aquela formação, que conheciam as questões sobre violência contra as mulheres, que sabiam fazer a escuta das mulheres, porque eram mulheres muito próximas delas, né, mulheres populares, mulheres da periferia, mulheres negras, mulheres pobres que estavam ali. Então, elas tiveram um papel fundamental, por exemplo, as promotoras legais populares. Então, a lei ela vinha com toda essa proposta, não como que ficou, que infelizmente a mídia, né, teve um papel importante nisso, de difundir a lei, que a Lei Maria da Penha veio somente para punir os homens, e não foi isso. A lei ela veio antes para proteger as mulheres, era esse o sentido, para que as mulheres encontrassem, né, uma oferta do Estado, com o apoio de seus pares, com o apoio de seus familiares e da sociedade civil, quando decidisse denunciar, pudesse romper com esse ciclo de violência. E que ali nós tivéssemos, né, diretrizes, princípios e determinações de resposta para responder a um fenômeno da violência que não é um fenômeno simples e que não se combate com resposta simples, né? Então, hoje, assim, mesmo a Lei Maria da Penha, prevendo nos seus primeiros artigos que o olhar dos operadores, principalmente do direito, né, ou mesmo dos profissionais que estão na área de saúde, na área de assistência social, por exemplo, na área de educação, deve ter atenção, né, para toda para a tríade, né, principalmente para a tríade classe, raça e gênero, né, da interseccionalidade, que não se pode cobrar ou exigir da mulher, ou oferecer uma mesma resposta, né, para uma mulher que está morando em um bairro periférico, por exemplo, dominado pelo tráfico, né, para uma mulher de classe média, que pode acessar os serviços de outra forma e que tem outras formas de apoio, né? Então, toda essa complexidade, ela está na Lei Maria da Penha, mas, infelizmente, em sua implementação, isso ainda não se tornou realidade, né? Por exemplo, nessa análise que foi feita, né, que eu fiz dos projetos de lei, desses projetos, o parlamento, os parlamentares, eles não enfrentaram essa discussão de propor um projeto, por exemplo, que pense como que a lei pode, né,
atender as mulheres negras, que, como já foi dito aqui, né, tem um percentual maior, né, as mulheres negras, elas sofrem mais violência, né, 63%, assim, enquanto que houve uma proteção maior nesse histórico da existência da Lei Maria da Penha, protegendo mais a vida das mulheres brancas, né, ainda assim, deveria proteger muito mais, porque ela ainda não chegou para todas, né? Muito menos para as mulheres que se encontram, né, nesses territórios, digamos, dominados pelo tráfico, ou que estão, ou das mulheres quilombolas, ou das mulheres do campo, né? Foram pensadas respostas para isso, mas até quando existiu essas respostas, elas não eram suficientes. Você não tem, e não existe proposta no Congresso Nacional que dê conta disso, né? Embora se tenha hoje quase 300 projetos de lei modificando a Lei Maria da Penha. Então, assim, nós temos uma lei, né, que mesmo com essas alterações, ela ainda tem muito potencial, né, mas ela precisa ser implementada. E ser implementada de qualquer forma? Não. A lei, nasceu com um propósito, ela nasceu com um fundamento, né? É uma lei que veio para prevenir, coibir, né, dar assistência e fazer reparação da violência de gênero cometida contra as mulheres no ambiente doméstico ou nas relações afetivas. Não é? E isso está se perdendo, né? Se perde pela aplicação da lei no sistema de justiça, se perde porque uma das outras ameaças que nós temos com a lei e que falta na sua implementação, né, é praticamente o desmantelamento dessa rede de serviços, que já não respondia a contento, e hoje, né, nos últimos 5 anos, ela foi desmantelada. Nós estamos já em 2018, né, a ONU Mulheres tinha apontado dados que a rede já tinha sido reduzida a 50%. Então, por exemplo, de 90 casas-abrigos, nós estávamos com 50 em 2018. Quantas nós temos hoje? 30, né? O IBGE apontava com os dados de 2018 que 10% dos municípios não tinham, por exemplo, delegacias especializadas de atendimento das mulheres, né? Uma conquista das mulheres brasileiras, aliás, um modelo de política que as mulheres, né, a partir de toda a sua mobilização de suas organizações no final dos anos 70 e nos anos 80, conseguem implementar essa política que serve de modelo para toda a América Latina e Caribe, né? Mas nós hoje estamos carentes desse serviço, carentes de casa-abrigo, muito carentes, por exemplo, de um serviço importante, chave para unir, né, toda essa rede que são centros os centros especializados de atendimento às mulheres em situação de violência. Nem CRAS e CREAS nós temos mais para atender as mulheres, né? Mesmo os juizados de violência, que não sofreram uma redução, mas estão estacionados, estão concentrados nas capitais, nas grandes cidades, carentes de equipe multidisciplinar, né? E ainda sem implementar o modelo de acesso à justiça que a Lei Maria da Penha propôs, né? Que é o chamado juízo híbrido, né? Onde o juiz ali vai ter a competência para analisar o conflito como um todo, e não só as questões penais. Milena, desculpa te interromper. A gente tem aqui 3 grandes assuntos que todos desaguam no mesmo rio, e, enfim, mas infelizmente eu estou recebendo mensagens aqui da produção que a gente precisa encerrar. O que fica de mensagem, acho que vem da fala de todas vocês 4, das 3 iniciativas, e que era até algo que eu queria debater com todo mundo junto, mas enfim, que essa ideia, né, esse fato de que o Brasil tem leis muito robustas, muito arrojadas, modernas e tal. A Lei Maria da Penha mesmo, ela não é só considerada aqui dentro uma das 3 melhores leis, ou leis mais modernas, não sei, dentro do Brasil, mas mundialmente ela é reconhecida, ela é usada como exemplo para outros países que querem fazer leis do mesmo tipo, mas ainda assim a aplicação da lei, a lei na prática, ela é muito desigual, né? A gente tem um país justo na letra da lei e muito injusto na prática, né? E acho que o trabalho de vocês todas aqui é nesse sentido de
de garantir mais justiça para quem sofre mais injustiça, né? Garantir que a lei seja acessível, como diz o nome da categoria, a todos que precisam dela, né? E que, no fim das contas, estão mais distantes dela. Eu queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer o trabalho de vocês como cidadã brasileira e como mulher. A gente fica, assim, eu fico pessoalmente muito grata a vocês por tudo que vocês fazem. E, para a gente encerrar, queria lembrar todo mundo que está acompanhando a gente que é possível votar, né? A gente tem um corpo de jurados que vai votar em quem serão as vencedoras nas 7 categorias, e desse corpo de jurados faz parte também os votos públicos, né? A nossa audiência pode votar no site da premiação, tem lá os perfis, né, os textos, as reportagens, os vídeos, em todos eles tem o link para votação. Votar é muito fácil, tem lá uma categoria que está em destaque no momento, você vota, escolhe quem é a sua favorita e vai passando de categoria em categoria, vão virando as páginas ali nessa caixinha de votação, e quem gostou de todo mundo pode votar várias vezes e pronto, está feita a justiça para todas. Obrigada mais uma vez. Boa noite para você. Ô, Ju, eu poderia rapidamente falar uma coisa rápida, que senão seria injusto para a sociedade brasileira. O projeto Justiceiras não é um projeto meu, não é um projeto da Anne. O projeto Justiceiras é um reconhecimento do esforço e do trabalho de todas as mulheres brasileiras em prol das mulheres negras, brancas, indígenas, pobres, ricas. Nós recebemos mulheres de todo o Brasil e dos 21 países do mundo em que essas mulheres sofreram violência e pediram ajuda. Então, quem está concorrendo não é a Gabriela e não é a Anne, é a sociedade brasileira dando efetividade para a Lei Maria da Penha, apresentando os resultados do trabalho conjunto e da necessidade do envolvimento. O poder público não dá conta sozinho desta demanda. Como bem disse minha querida colega e amiga Lívia, nós temos a responsabilidade, mas infelizmente nós temos que ir além das nossas instituições. E isso nós precisamos da sociedade ao nosso lado. Então, eu quero agradecer às mulheres brasileiras pela confiança nesse projeto e pelo trabalho que elas desenvolvem. O prêmio e quem concorre são as brasileiras, não eu e não a Anne. Certo. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada a todas. Fique com Deus. Boa noite, boa noite. Obrigada, parabéns pelo trabalho, Milena, Lívia e Anne. E Juliana também. Parabéns a todas.